Nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, e nós estaremos lendo a partir do versículo 16 e vamos discorrer até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega à luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Ou seja, arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, queridos? Bem, essa passagem aqui, ela é muito esclarecedora. Ela tem, assim, digamos, até uma forma literária de interpretação muito simples, muito direta. Quase tudo aqui é literal, como está, assim, como estamos a ler. É desse jeito mesmo. Isto aqui faz referência à missão de Jesus Cristo, do Filho de Deus, daquele que você conhece como o Salvador, daquele que você conhece como sendo o filho de José, o filho de Maria, o Filho de Deus, né? É esse Jesus que nós conhecemos. Mas muitas pessoas não entendem as nuances da vinda de Cristo e alguns detalhes da sua missão. Por isso que esse texto, para mim, é muito esclarecedor, porque ele revela a situação da humanidade e, diga-se de passagem, já fazendo uma referência de 2000 anos atrás, e se nós compararmos para hoje, não mudou em nada, a não ser na questão do volume. Ou seja, se o homem já estava em pecado há 2000 anos atrás, se o homem há 2000 anos atrás já estava dando preferência às coisas das trevas, às coisas ligadas ao mal, imagina hoje. Né? Então, é nessa perspectiva que nós vamos falar nesta manhã. Então, queridos, nós estamos vivendo um cenário no Brasil que desgosta muita gente. Eu estava vendo, agora é muito comum você ver no YouTube pessoas que estão fora do Brasil, mostrando como é lá onde eles estão vivendo, na cultura, mostrando as diferenças, né? Na questão da economia, os preços que lá são muito mais baratos, às vezes questão na área de segurança, e limpeza, saúde, tantas outras coisas, e há muito disso, essas comparações. E eu fico imaginando, meu Deus, como é triste, né, nós vermos tantos brasileiros fora do país, e alguns deles, né, eu creio que a maioria não gostariam de ter saído do país. Gostariam de estarem sendo bem-sucedidos aqui no nosso Brasil, na nossa terra. Então, esse espírito de nacionalidade, esse espírito de patriotismo, ele está em decadência. É coisa careta, é coisa quadrada hoje, uma pessoa saber o hino nacional, uma pessoa dizer que o Brasil tem jeito, acreditar no Brasil, ser otimista em relação ao Brasil, virou coisa ultrapassada, virou uma utopia. Mas, na verdade, isso tem que mudar, porque nós precisamos voltar a acreditar no Brasil, precisamos acreditar nas nossas instituições, precisamos acreditar no nosso potencial. Mas isso é muito triste, nós vemos essas pessoas fora do Brasil. E eu me pergunto, por que elas saem? Eu tenho muita vontade de fazer uma viagem internacional, mas não para sair do Brasil, não para deixar a minha terra. Eu não quero jamais deixar de morar na Paraíba. Paraíba, para mim, é o melhor estado para se morar.
né? Pelo menos para mim, paraibano, eu vejo assim. E assim por diante. Acredito que quem é do Rio Grande do Sul, São Paulo e outras regiões tem o mesmo sentimento. E por que nós não temos esse mesmo sentimento em relação ao Brasil? O Brasil, as pessoas dizem, parece já um refrão, não tem jeito, não presta, não tem valor, é nação de corruptos, só se mostra o que é ruim no Brasil. E isso tem levado muitas pessoas a investirem em outras nações e vão embora e ficam por lá observando como anda o nosso Brasil. E nós precisamos, como pastores, como liderança, nós precisamos ter uma resposta ou então um comentário a fazer sobre isso. E na palavra de Deus, eu olhando aqui para este versículo, que está dentro do texto que nós lemos, a partir do 19, o julgamento que se refere aqui no texto, diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, por que há este cenário de corrupção no Brasil? Por que há tanta corrupção? Por que há essa disparidade de qualidade de vida? Por que há tanta injustiça? É exatamente por isso. Não é falta de Deus, não é falta de luz, não é falta do bem. O problema está no coração do homem. A questão é que os homens, por serem maus, eles abriram os seus corações para o que é mal, para o que tem a associação com as trevas. Aqui o contexto fala de trevas, porque há uma forte influência da cultura grega dentro desse texto dos evangelhos, né? E lá se entendia como trevas o reino espiritual do mal, onde tinha, né, o capetão lá, onde tinha as influências dos demônios e tudo mais. Então tem isso um pouco desta influência dentro dos evangelhos. Mas o que nós queremos dizer é que este mal não está necessariamente associado diretamente ao diabo, nem aos demônios, mas sim à corrupção humana. Este mal ele está ligado à degeneração da moral, da verdade, do que é são, no coração do homem. Lá quando o homem pecou no paraíso, o homem se corrompeu e isso ficou ali como que uma falha agora na matriz humana, que foi se multiplicando, né, para os seus descendentes, e isso chegou até nós hoje. Nós somos seres humanos corrompidos já desde o nascimento. Eu me lembro de um dos meus pastores dizer uma certa vez que é o seguinte: nós não precisamos fazer esforço algum para ensinar uma criança a fazer uma coisa errada, a fazer uma maldade. Nós não precisamos fazer esforço algum para ensinar elas para fazer isso. Sabe por quê? Porque naturalmente elas já sabem. As crianças já sabem fazer o mal. As crianças, naturalmente, elas nem percebem o que estão fazendo, mas elas já sabem fazer coisas que você fica avaliando e diz, meu Deus, como é que uma criança pode fazer uma coisa dessa? E quantos pais não são surpreendidos dentro de casa e até às vezes dizem assim, isso foi porque aprendeu na escola, isso foi porque aprendeu com algum coleguinha, isso foi porque aprendeu com alguém, mas finalmente, se você for avaliar, isso já acontece naturalmente com o ser humano, em virtude da corrupção que já está anterior, que já está como que implantado num DNA da raça humana. Então nós já somos corruptos por natureza. Nós temos aqui, pelo texto bíblico, nos voltarmos para a luz que é Cristo. Por isso que Deus, quando viu o gênero humano dando muito mais vazão para o mal e seguindo o mal, seguindo as trevas, seguindo o caminho da maldade, da violência, da corrupção, da inveja, da mentira e etc, e etc, etc, Deus enviou o seu Filho como luz
para iluminar este caminho tenebroso, para iluminar esse caminho escuro, para mostrar que no meio desta vereda humana existe um caminho que pode ser sempre iluminado por esta luz, o qual nos conduzirá à presença de Deus. Então é a forma de nós sermos salvos, é irmos em direção à luz. Mas nesse texto nós percebemos que muitas pessoas preferem, é uma questão de opção, é uma questão de preferência. Muitas pessoas preferem dar vazão, ou se dirigir, ou se movimentar, ou se associar com aquilo que é do mal. O texto diz: mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isto a gente consegue provar na prática, dia a dia. Se você colocar um pregador do evangelho falando de Jesus numa praça, e se você colocar um desses cantores de sucesso por aí afora, ou até, quem sabe, até um anônimo, numa outra praça, e você, depois de 2 horas de evento, você for fazer uma pesquisa, você vai ver que naquele ambiente festivo, carnal, teve muito mais pessoas alegres e participando do evento do que naquele onde teria um pregador anunciando o evangelho de Jesus, falando sobre a luz de Deus, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre a possibilidade de as pessoas salvarem as suas almas e da possibilidade das pessoas se reconciliarem com Deus. Você vai ver que ali vai estar um fracasso, se comparando as presenças e as participações. Até aquelas que param para escutar, elas ficam constrangidas. A Bíblia diz que elas ficam ouvindo, mas que os seus ouvidos, elas são feridos de tal forma como se fossem uns comichões. Nos seus ouvidos, aquela palavra, mesmo sendo de Deus, entra como que através de fazendo feridas, beliscando, ardendo nos ouvidos. No entanto, aquele outro cenário, onde as pessoas estão ali na carne, né, estão ali falando de coisas que alegram o corpo, alegra a alma, traz satisfação ao ventre. Nesses ambientes, tudo que é ouvido e visto é muito atrativo, é muito saboroso e as pessoas se deleitam. Então, é uma questão de preferência humana. Por isso que nós evangélicos não entendemos que estamos no caminho errado quando nós estamos a fazer as nossas atividades e tem um ajuntamento pequeno. E aí outros grupos fazem algumas atividades e conseguem juntar centenas de milhares, dezenas e centenas de pessoas. Se nós fôssemos olhar pela ótica humana, nós iríamos dizer o seguinte: gente, nós estamos fracassados, estamos no caminho errado, vamos inverter tudo porque nós não estamos agradando. Mas a ótica espiritual do Evangelho é esta: é trilharmos por um caminho estreito e apertado, aonde poucos passarão por este caminho, é apresentarmos uma porta para a salvação que se apresenta estreita, apertada, aonde poucos passarão por ela. Esta é a proposta do Evangelho. Então, a missão do Filho é iluminar a nossa mente, iluminar as nossas ações, para que a gente possa se desvencilhar da nossa natureza humana, perversa, carnal, corrompida, e aceitarmos esta luz que emana do Evangelho. Essa luz que emana do Evangelho é Cristo. Essa luz que veio ao mundo é Cristo. Mas as pessoas estão dando muito mais preferência às trevas, ao engano, ao erro e etc. Então, por isso que nós estamos vivendo um Brasil como está. Um Brasil corrompido, onde a instituição, principalmente política, está desacreditada. Eu não quero aqui sujar ainda mais a classe política,
porque não sei nem se é possível ainda fazer isso. Mas é uma classe que nós vemos, nós devemos até orar para que aqueles que lá estão e que são limpos e que são responsáveis e que fazem um bom trabalho, que eles não desistam. Nós temos que orar para eles não desistir, porque sabemos que são poucos os que militam honestamente no ambiente político. Sabemos que são poucos. E se nós não orarmos por eles, por isso que a Bíblia diz que devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para que eles não desistam, porque é um ambiente tão sujo, tão imundo, que muitos de nós não queremos nem entrar. Quantas vezes, talvez eu e você, não fomos convidados para participar de um pleito, de uma eleição, ativamente, como candidato, e você se recusou. Para quê? Por que você se recusou? Porque você diz assim, eu não quero me envolver com isso. Tem pessoas que não querem nem falar mais de política. É um assunto execrado de muitas casas, de muitas famílias. Olha, aqui ninguém fala de política. É como se fosse um assunto nojento, é como se fosse um assunto pecaminoso, e não é. Na verdade, é um assunto extremamente necessário para a vivência social, para a vida humana. E quando isso se faz bem, a nação vive bem. Quando isso é feito de maneira errada, quando isso é feito, como nós vemos no Brasil, de maneira corrompida, a nação sofre. Então tem aí a crise dos caminhoneiros, né? A cada dia a imprensa tenta mostrar aí que nós teremos dias piores, uma elevação nos preços disso, daquilo outro, e todo mundo quer culpar os caminhoneiros por conta disso. Mas o problema não está nos caminhoneiros. A situação dos caminhoneiros eu comparo como se fosse um tumor que simplesmente estourou. Mas quantos outros tumores essa sociedade não tem? Quantos outros? Se nós formos avaliar por uma questão mais profunda a nossa sociedade, nós iríamos vê-la como aquele leproso que veio falar com Cristo. O que é um leproso? É um ser humano com um corpo cheio de chagas, cheio de tumores. Então a sociedade humana hoje está como estavam os leprosos antigamente, cheio de tumores. Então, esse problema dos caminhoneiros foi um tumor. Mas se nós olharmos para a questão da segurança, se nós olharmos para a questão da violência, são outros tumores, as drogas, a prostituição, os roubos, a falta de segurança, formos observar a questão da saúde pública. Pelo amor de Deus, a saúde pública está cancerígena ou cancerosa, porque ela tanto está doente como enferma as pessoas também. Então nós estamos numa sociedade cheia de tumores, e esses tumores irão explodir, eclodir alternadamente em tempos posteriores. Sempre estamos vendo algum desses tumores eclodindo e exalando, né, os odores que nós não queremos sentir, provocando as inflamações que nós não queremos sentir também, mas que vão acontecer. Por causa de quê? Por causa disto. Porque Jesus Cristo veio como luz, mas os homens preferiram ficar do lado das trevas. Mas os homens rejeitam Jesus. Jesus é interessante nesse sentido, porque a sua fama, eu acredito que é a maior no planeta. Eu acredito que não existe um nome mais famoso do que o nome de Jesus. Todas as nações conhecem sobre o nome de Jesus. Então, Jesus é o nome mais famoso que existe. No entanto, ainda hoje, 2000 anos depois da sua vinda à Terra, ele continua sendo rejeitado. Eu creio que é o nome mais rejeitado do planeta. Talvez você diga, mas existem tantos cristãos. Existe a religião cristã é tão grande em toda a terra. A religião cristã ela é bem numerosa, mas ela não está nem no ranking, se nós colocarmos em termos de números,
ela não está nem no 5º lugar ainda, em termos de religião no mundo, em termos de números, de membros. Então a religião cristã, e se nós olharmos ainda para a questão da religião cristã, nós vamos ver que ela é subdividida em grupos, aonde o grupo majoritário já rejeitou Jesus, já colocou outro nome sobre Jesus. Tem grupos dentro do cristianismo que não podem mais se sustentar apenas em Cristo. Que se eles começarem agora a tirar os outros nomes que eles colocaram para ficar só em Cristo, a religião se acaba. Então, dentro do grupo dos cristãos, apenas o grupo minoritário ainda apresenta Jesus como Senhor e Salvador da terra. Então, se nós observarmos, queridos, dentro dessa lógica, Jesus continua sendo o mais rejeitado do planeta, inclusive por muitos ditos cristãos. Então é exatamente isso. Por quê? Porque as suas obras são más. O homem corrompido, que vive pecando, que vive fazendo o que não presta, que vive fazendo aquilo que não agrada nem a Deus nem à sociedade, ele, diante da possibilidade de deixar de ser isso e tentar se consertar diante de Deus e da sociedade, ele faz uma opção de continuar assim, corrupto, degenerado. Ele faz a opção. O texto que nós lemos diz o seguinte, que quem pratica a verdade, no versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, irmãos, tudo que tem sociedade ou associação com a verdade, com o bem, com as coisas boas, com a ética, com a justiça, tudo que tem esse caráter tem ligações em Deus. São obras que aprendemos em Deus. São coisas que nós aprendemos no Senhor e que devemos estar associadas. A palavra de Deus tem um texto muito interessante que diz assim: tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, etc, etc, etc. Diz assim: sejam estas coisas que ocupem a vossa mente. Então, queridos, nós precisamos mudar a nossa mente, enquanto, primeiramente, criaturas humanas, para podermos, depois disso, passado por uma transformação mental, que vai, com certeza, ser também uma transformação espiritual, nós pudermos enxergar a nossa nação com os olhos espirituais e não mais com olhos carnais, para podermos ver Jesus no meio da sociedade, para podermos ver Jesus no próximo, para podermos ouvir a palavra de Deus, para podermos enxergar o reino de Deus, porque a Bíblia também diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então é certo que existem muitas pessoas no Brasil, mas muitas não conseguem enxergar a luz do Evangelho. A luz do Evangelho é Cristo. É Jesus que as pessoas não conseguem ver. As pessoas conseguem ver tudo nesta vida, mas não veem a Cristo. Não veem a luz do Evangelho. É necessário, queridos, que a partir daí, sim, a partir daí, ocorrido isso, essa mudança, essa transformação, a gente possa fazer uma análise de como está o nosso Brasil. Enquanto tivermos pessoas que nós elegemos para assumir postos, cargos, funções, setores de alta potencialidade, autoridades elevadas, essas pessoas não podem estar lá com o coração como estão hoje, sem compreender as belezas do Evangelho de Cristo, sem conseguir discernir o que é bem e o que é mal. E muitas das vezes os que discernem isso fazem uma opção de seguir pelo mal. Essas pessoas não podem estar
primeiro, nem no convívio social. Segundo, elas não podem estar no poder. No poder, não podem. Então, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer uma revolução dentro do nosso Brasil? Quando nós tivermos opção. Então, a opção são exatamente nós termos um cenário social limpo, são, onde nós tenhamos nos setores da nossa sociedade pessoas, muito mais pessoas, não estou dizendo que não exista, então, mas que está minoritário ainda o número, mas eu quero que você entenda, pela limpeza do evangelho em nós teremos muito mais pessoas na sociedade aptas para os cargos que nós queremos eleger. Colocar pessoas no legislativo municipal, na Câmara de Vereadores, pessoas de boa índole, pessoas honestas, pessoas que estejam imbuídas do sentimento de fazer o bem, e o bem não apenas para si, mas para o próximo. Já começando do legislativo municipal e consequentemente, nos cargos executivos, de prefeito, de governadores, de presidentes, pessoas que têm um interesse comum, que têm um interesse geral. Então, como nós teremos opções se todas as pessoas que a gente pega, que a gente escolhe, está corrompida? São pessoas que fazem preferência de estarem associadas ao mal. Como é? Nós estamos acompanhando pela televisão, como é que nós podemos aceitar aonde um governador de um estado, como por exemplo do Rio de Janeiro, o governador do estado monta um esquema e reúne pessoas, forma um grupo que nós sabemos exatamente que é uma associação criminosa, para roubar o dinheiro que iria para a educação, dinheiro que iria para a segurança, dinheiro que iria para a saúde, para encherem as suas contas bancárias. Essa semana, não me recordo se foi ontem, foi descoberto que o governador do estado, do Rio de Janeiro, o que está preso, né, ele, para poder pegar uma propina de 400 mil reais em determinado lugar, ele alugou um helicóptero para poder... E esse helicóptero foi pago com dinheiro de quem? Ou seja, aluga-se um helicóptero para poder ir em determinado lugar, para poder pegar 400 mil reais, que é dinheiro do povo, para poder trazer, para enriquecer as suas contas bancárias. Irmão, isso é terrível. Aí, quer dizer, isso, um caso pontual. Agora você avalie em todo o Brasil essa máfia de corrupção, esse número, esse grupo, esse ajuntamento de pessoas roubando. É como você pegar uma caixa d'água de 10 mil litros de água, onde ele tem aquela saídazinha que vai exatamente para as torneiras da sua casa e vai abastecer e vai ser utilizada de maneira correta para o banho, para lavar os pratos, para lavar a casa, a sujeira, as roupas. Então, aquele canal ali de saída é o caminho certo, é a saída certa por onde todos dentro daquela casa serão beneficiados com aquela água. Mas aí alguém vem e instala dezenas de saídas de água naquela caixa e que vai, na hora que todas estão abertas, você sabe o que acontece. Aquela água que você teria em abundância naquela sua torneira, ela vai ficar apenas gotejando. E você sofrendo dentro de casa pela falta daquela água. E você pensando que o problema é porque está faltando água. Mas na verdade não é. O problema é porque existem diversas outras saídas irregulares, criminosas, que estão levando esta água, que é sua, estão levando para outro lugar. Então, queridos, é esse o Brasil que nós vivemos. É este o Brasil onde nós não podemos aceitar. Nós não podemos nos conformar. A Bíblia já diz o seguinte: não vos conformeis com este século, e eu não me conformo com este século que nós estamos vivendo.
E eu não quero aceitar a opinião de muitos que já desistiram de votar, que dizem eu não quero mais saber do Brasil, eu vou para o exterior, vou morar em outro país. Não vou morar em outro país, não. Eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui com os meus irmãos brasileiros e nós vamos abrir a boca e nós vamos tentar influenciar essa geração e nós vamos bater de frente contra esse grupo criminoso que existe em nosso Brasil e que existe porque, estou dizendo, está dentro do coração do homem. São decisões pessoais que eu já tive na minha vida e você talvez deva ter tido também, essa oportunidade de aceitar ou não as ofertas, os manjares do rei para se corromper. Então, queridos, muitos estão associados ao mal. Muitos estão dando ouvidos muito mais às trevas do que à luz. Muitos estão falando de Cristo com sua boca, mas, como a palavra de Deus diz, mas o seu coração está distante de mim. Sabe por quê? Porque o amar tem a ver com o coração. E quando você ama as trevas muito mais do que a luz, você não pode dizer que ama a Jesus. Porque Jesus não está nas trevas. Jesus está na luz. E a verdade é que ele próprio é a luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue verá a luz, terá a luz. Então nós temos luz e precisamos manter essa nossa luz acesa e precisamos manter essa luz iluminando esta nação. Como ele mesmo disse, nós somos a luz do mundo também e nós não devemos nos esconder. Quando ele usa aquela metáfora dizendo, você não pode pegar a luz, a candeia e esconder debaixo do alqueire. Ou seja, você não pode esconder debaixo da cama. Você não pode ocultar. Porque uma cidade iluminada, ela em cima de um monte, ela será vista por todos. Então nós não podemos esconder a nossa luz, porque a nossa luz é Cristo. E nós temos que colocar esta luz em evidência. Precisamos aumentar mais ainda a visibilidade desta luz, para que ela possa penetrar em setores que ainda estão escuros na nossa sociedade. Precisamos ter muito mais luz ali no Congresso Nacional, devemos ter muito mais luz no Senado, devemos ter muito mais luz nas prefeituras, nos palácios de governo do nosso Brasil, devemos ter luz, inclusive, dentro do esporte. Né? Agora mesmo, abri um parêntese aqui agora, que me veio aqui um questionamento na minha mente agora, sobre a questão da Copa do Mundo, que ninguém está nem falando sobre questão de Copa do Mundo. Tem aí uma rede de televisão que quer empurrar a goela abaixo a Copa do Mundo para muitos, para você poder se envolver com Copa do Mundo e daí a pouco você perder-se de acompanhar o cenário político. E muitas decisões serão tomadas por debaixo do pano. Enquanto muitos brasileiros estiver comendo pipoca, estiver brincando, assistindo Copa do Mundo, vai ter muito ladrão roubando sua casa. Vai ter muito ladrão assinando documento, criando leis para surrupiar os nossos direitos e desviar aquele dinheiro que viria para a educação, para a saúde, para a segurança e para demais setores da sociedade. Então não se iluda com Copa do Mundo. Tá certo? E digo aqui de passagem, eu sei que a minha voz não tem força suficiente para viajar este Brasil e chegar, quem sabe, às autoridades competentes. Mas os nossos senadores, os nossos deputados estaduais precisam, né, urgentemente fazer uma CPI também no nosso futebol. Porque se o gênero humano está corrompido, se há uma corrupção dentro do gênero humano, em todo setor que ele está envolvido, trabalhando, com certeza há corrupção ali. Então, imagina o nível de corrupção que deve estar existindo aí dentro desse contexto, né, esportivo, futebolístico do nosso Brasil. Fala-se muito em futebol, fala-se muito nesta questão, mas tem muito dinheiro envolvido. Quando você vê um jogador de futebol, né, ganhar aí os seus milhões mensais,
Meu irmão, quem paga milhões mensais é porque tem milhões mensais para pagar. Você imagina, quem tem mais dinheiro é quem ganha 10 milhões por mês ou quem tem condições de pagar 10 milhões por mês para aquela pessoa. Então tem muito dinheiro envolvido. E esse dinheiro não cai do céu, não. Esse dinheiro não nasce como um capim no chão, não. De onde vem esse dinheiro? De onde vem essas fortunas? Né? E outra, será que isto está sendo bem utilizado? Será que de fato não tem pessoas dentro desse contexto aí, que todo mundo diz que ganha sei quantos milhões, mas vamos ver se de fato quanto chega para ele. E os demais? Então existe muita necessidade de se também olhar para esta questão do futebol, para esta questão da corrupção dentro do futebol. E não se iluda, não fique pensando que vai ter uma festa por aí afora e que Copa do Mundo é uma questão apenas esportiva e ganha quem é o melhor. Não, eu nem acredito que vai ganhar quem é o melhor. Eu acredito que já está tudo certo e já sabemos quem vai ganhar e que já está tudo pré-determinado. Já existe aí uns acertos, eu não tenho dúvida disso. Eu não acredito que vai ganhar quem tem que ganhar, não. Isso aí tem muito dinheiro envolvido, né? Inclusive agora estão dizendo que o Brasil vai jogar contra o Egito. É muita sorte do Brasil. Muita sorte. E se fazer um sorteio e o Brasil no primeiro jogo dele joga logo contra o Egito, que é um time fraco, por que ele não caiu logo direto com a Alemanha? Né? Porque não caiu. Passa para quê? Para não perder logo de primeira, para poder ficar iludindo mais tempo aí alguns do cenário aí que gostam de futebol. Tá certo? Então, queridos, do ponto de vista da corrupção, do ponto de vista do mal, ele está no homem. Porque foi uma preferência que muitos tiveram de se acolunhar com o mal, com as coisas ligadas ao mal. Então, não se engane, que Deus abençoe sua vida, que Deus te dê luz suficiente para você ver a luz do Evangelho, ver o caminho torto que andamos e que haja tempo em nós para nos consertarmos, que haja tempo para que a gente possa fazer esta decisão de sair deste caminho largo e caminharmos no caminho estreito, porque só caminhando no caminho estreito é que chegaremos à porta estreita que nos conduzirá para a salvação. No caminho largo, neste caminho da corrupção, das riquezas, das facilidades, das orgias, dos privilégios, com certeza nos levará a uma porta larga que nos conduzirá para a perdição, e isto nenhum de nós quer. Não é verdade? Então vamos abrir a nossa mente para a luz do Evangelho, que Deus possa nesta manhã ter falado profundo ao teu coração, que você possa ter ouvido não a minha voz, mas a voz do Senhor falando aqui através dessa rádio, falando aqui através da internet para você. Que Deus te ilumine, que Deus te guarde.